e a igreja reunia-se frequentemente. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você não está inscrito aí no nosso canal, se inscreve e ativa lá o sininho para receber as notificações. E se quiser acessar todos os nossos conteúdos, você pode ir no nosso site, que é Central das Escrituras, ali, né, tudo junto, .org, centraldasescrituras.org. Bom, hoje, essa semana, na verdade, estamos estudando Moroni de 1 a 6. Estamos chegando no finalzinho do livro de Mórmon, último livro escrito por Moroni. Ele até achou que não ia dar mais para escrever nada e que queria terminar ali com a história dos Jareditas, mas ele continuou escrevendo e escreveu coisas muito importantes. A visão dele foi ajudar a igreja no futuro, né? Lá ele fala talvez para os lamanitas, né? No futuro ele sabia que os lamanitas iam ser preservados, mas também ele sabia que nós, os gentios, enfim, a igreja seria estabelecida, e ele então procurou escrever coisas que nos ajudassem como igreja hoje em dia. E realmente tem coisas muito importantes aí nesses capítulos, especialmente nesses capítulos iniciais, enfim. Na semana que vem a gente vai ver outros capítulos em que ele vai então nos ensinar muitas coisas importantes. Ele coloca a oração sacramental, por exemplo, né? A oração do pão e da água, e que também é assim essencial, né? Na verdade, é a ordenança mais importante que a gente faz no domingo, quando a gente vai à igreja. Mas é sobre isso que eu queria falar hoje. Eu queria colocar o nosso foco no capítulo 6 de Moroni, em que ele fala da necessidade de ter a igreja, a necessidade da gente se reunir como igreja, para a gente se fortalecer, para nós nos ensinarmos o evangelho uns aos outros. E a gente vai abordar sobre isso hoje, da importância de ter a igreja, da importância e da necessidade. Eu acho que é mais necessidade, né? Claro, é importante também, mas a necessidade que nós temos de ter o evangelho, de ter a igreja estabelecida como organização. Na verdade, a igreja começou com Adão, né? Só que naquela época era só Adão e a sua família, né? Então ele não tinha uma igreja estabelecida, uma organização estabelecida, a não ser sua própria família. E aí as famílias vão crescendo, obviamente, vão aumentando, né, o número de pessoas, mas eles continuaram se reunindo. As ordenanças que eles realizavam as ordenanças normalmente, no batismo, enfim. Eles se reuniam para aprender o evangelho. Eles realizavam as ordenanças que eles receberam, né, do sacrifício de animais. Enfim, o templo naquela época, até Moisés, eram as montanhas, então eles se reuniam nas montanhas para receberem as ordenanças de salvação também. Então, assim, temos a igreja, ela começou, na verdade, com Adão, claro, de uma forma bem diferente do que a gente tem hoje, mas ela foi crescendo. E o interessante foi que quando chegou na época de Moisés, a igreja estava tão grande, quer dizer, tinha tantos membros, né, milhares de pessoas, e aí então era só Moisés que ali no deserto, né, ele ficou 40 anos com o povo ali, depois que eles saíram do Egito, e Moisés ele tinha que cuidar de tudo, ele era o responsável, ele era o único, vamos dizer assim, como ele era profeta, mas ele era o único que realizava todas as coisas, as entrevistas, resolvia os problemas, tanto políticos quanto espirituais, quanto, enfim, de todas as formas, né? Tudo quanto é problema. E o Jetro, que era o sogro dele, quando viu essa situação, falou: Moisés, desse jeito você não vai aguentar e o povo também vai perecer. Você tem que mudar um pouco a sua atitude. E aí o Jetro dá uma ideia para ele, né, inspirado, obviamente, ali, né, dele dividir um líder para cada 10, um líder para cada 50, um líder para cada 100, enfim. Ter líderes, né? Então é como se ele estivesse organizando ali uma igreja. E de fato foi isso que aconteceu, e foi muito bem ensinado ali pelo Jetro,
que era um homem realmente inspirado. E a gente pode dizer que eles começaram ali. Depois eles tinham um templo, né, o templo que era o tabernáculo, onde realizavam as ordenanças. Depois outros templos foram criados. Aí sinagogas foram feitas, onde eles se reuniam como se fossem capelas, né, que a gente tem hoje. E teve ali a igreja, mas claro, a igreja acabou entrando em apostasia, né? A gente sabe que quantas coisas aconteceram com o povo de Israel. Até chegar na época de Cristo, e aí então Cristo estabeleceu a igreja no meridiano dos tempos, como uma organização com mais estrutura, né? A necessidade de ter mais estrutura pelo aumento da quantidade de pessoas. Enfim, havia necessidade de se separar em grupos e aí se reunirem para se fortalecerem. E então Cristo organiza a igreja chamando 12 apóstolos. E também chamou-se depois 70, chamou-se bispos, diáconos, mestres, sacerdotes, enfim. Foram criadas várias lideranças para que então pudesse suprir as necessidades dos membros. Os membros se reuniam, eles se fortaleciam, eles prestavam serviço, eles visitavam uns aos outros, e assim foi até que então aconteceu a apostasia, e aí então a igreja foi tirada da terra como organização, como instituição, o sacerdócio foi tirado devido às iniquidades, eles mataram os apóstolos naquela época. E aí então a igreja foi restaurada, né, em 1830, através do profeta Joseph Smith. E aí, então a igreja, como instituição organizada por Cristo no meridiano dos tempos, voltou, mas, claro, com mais organização, com uma administração mais apurada e bem melhor. Na verdade, a gente sabe que a igreja assim, começou a crescer muito, cresceu de uma forma assim gigantesca. Pessoas iam sendo batizadas, necessidade de se criar ramos, alas, estacas, e distritos, missões e templos, enfim. E tudo isso, né, com o crescimento da igreja, houve a necessidade realmente de se ter uma administração muito bem feita, muito bem organizada. Então a igreja hoje ela está extremamente organizada, extremamente forte, né, como instituição, forte, os membros se fortalecem, nós temos templos, 200 templos em funcionamento hoje, mais se não me engano, 166, 67 templos, 68, ou em reforma, ou anunciados, enfim, a igreja está crescendo muito. Então, com o crescimento da igreja, mais necessidade de líderes, mais necessidade de a administração melhor, enfim, a igreja realmente cresceu e vai crescer ainda mais. Então a gente consegue ver a importância disso. E aqui Moroni ele ensina a gente dessa necessidade da gente se reunir como igreja, como ala, como ramo, onde quer que você esteja, é importante isso. Eu, na pandemia, particularmente, eu senti muito assim. Foi maravilhosa a experiência, confesso. Foi maravilhosa a experiência de ter a família em casa, eu poder abençoar o sacramento para minha família, a gente se reunia, estudava o evangelho. Era bom. Mas com os membros é muito melhor, né? Porque a gente tem muito mais pessoas ali, a gente se fortalece, a gente se ajuda, a gente faz atividades, projetos de serviço, porque é tão bom estar juntos, né? E eu acho que esse é o grande objetivo. Um dia que a gente vai estar lá no Reino Celestial, se a gente merecer, né? Se eu merecer, você merecer. Se a gente estiver lá no Reino Celestial, a gente vai viver com todo mundo, vai ser uma maravilha, vai ser bom demais estar com a família, estar com os amigos. Na verdade, nós seremos uma grande família. E estar com as pessoas é importante. E Moroni ele fala, né, ele diz assim, depois de haverem sido recebidos pelo batismo e de haverem sido moldados e purificados pelo poder do Espírito Santo, eram contados como o povo da igreja, do povo da igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo ali estabelecida. E seus nomes eram registrados, como a gente tem hoje, né, os nomes são registrados.
para que fossem lembrados e nutridos pela boa palavra de Deus, a fim de mantê-los no caminho certo e mantê-los continuamente atentos à oração, confiando somente nos méritos de Cristo, autor e aperfeiçoador de sua fé. E a igreja reunia-se frequentemente, olha que importante, né? Se reunir frequentemente para jejuar e orar e para falar a respeito do bem-estar de suas almas. Olha como é importante a gente se reunir, falar bem das nossas necessidades, né? Como ministrador, eu vejo as necessidades das famílias que eu e meu companheiro cuidamos, então a importância disso, de um ajudar o outro, né? E reuniam-se frequentemente para partilhar o pão e o vinho em lembrança do Senhor Jesus. Então se reunia para tomar o sacramento, que é, na verdade, aquilo que é mais importante no domingo, nas nossas reuniões da igreja, é tomar o sacramento, para nos aproximarmos mais do Salvador, para renovarmos os convênios que nós fizemos com ele no batismo. E suas reuniões eram dirigidas pela igreja, segundo as manifestações do Espírito e pelo poder do Espírito Santo. Porque se o poder do Espírito Santo os levava a pregar, ou a exortar, ou a orar, ou a suplicar, ou a cantar, assim o faziam. Então achei interessante esse versículo 9, né? Então ele fala que o Espírito Santo nos leva a pregar, a exortar, a orar, a suplicar e a cantar. Né? Então, bacana a gente estar na igreja, a gente canta, e o cantar é como uma oração para o Senhor, né? Que bom a gente tem essa experiência. Que bom é ouvir muitas vezes números especiais que nos tocam, né? Quando as crianças na primária fazem aquelas apresentações, né, nas sacramentais da primária, que espírito doce que vem no nosso coração e a gente é fortalecido. Então é importante estar junto, é importante estar na igreja, porque lá a gente se fortalece, lá a gente aprende, lá a gente recebe revelação para a nossa própria vida, para as circunstâncias da nossa vida, nos fortalecemos. O Elder Oaks fez um discurso fantástico chamado A Necessidade de Pertencermos a uma Igreja, de outubro de 2021. E ele disse assim: frequentar uma igreja e servir ativamente nela nos ajuda a ser melhores e a aumentar nossa influência positiva na vida das outras pessoas. Então, olha que legal. Então, servir ativamente na igreja nos ajuda a ser melhores e aumenta a nossa influência positiva na vida das outras pessoas. A gente é abençoado e a gente abençoa os outros. Eu gosto de pensar assim, eu gosto de pensar que quando a gente vai à igreja, a gente está indo lá para ajudar as pessoas. A gente vai para se fortalecer, obviamente, mas também a gente vai para fortalecer os outros. E às vezes, só um abraço em alguém, num amigo, só o estender a mão, só ouvir ou cumprimentar com um sorriso, isso já traz um fortalecimento espiritual para alguém, que às vezes passou aquela semana difícil, está passando por momentos difíceis e alguém se aproxima e o cumprimenta e o fortalece com um sorriso, com um abraço, com um aperto de mão, dando as boas-vindas, se importando com as pessoas. E muitas vezes todo mundo tem problemas, todo mundo tem dificuldade, mas quando a gente fortalece os outros, a gente se esquece dos nossos problemas, né? E a gente abençoa a vida dos outros. Então, como é bom poder ir à igreja e ter essa experiência. Aprendemos uns com os outros, Elder Oaks falou. Um exemplo convincente, olha só o que ele fala, um exemplo convincente é mais poderoso do que um sermão. Então a gente vê os exemplos dos nossos irmãos e a gente se fortalece com isso. E se você é um exemplo, as pessoas se fortalecem através do seu exemplo, da forma como você age, você fala, como você trata as pessoas, do seu amor ao Senhor. Somos fortalecidos por nos relacionarmos com pessoas que têm crenças semelhantes. Então a gente é fortalecido, né, nos nossos relacionamentos. Poxa, nós acreditamos nas mesmas coisas. Então um fortalece o outro. Ao frequentarmos a igreja e ao servirmos nela, corações são, como a Bíblia diz, unidos em caridade. Então, unidos em amor, né?
prestando serviço, né, realizando. E a igreja realiza muitos serviços, o Mãos que Ajuda, por exemplo, né, abençoando a vida de comunidades, de pessoas. Como é bom poder servir juntos. E todas as pessoas que servem no Mãos que Ajuda, é muito interessante, né, jovens, até crianças, idosos, todo mundo que ajuda de alguma forma se sente fortalecido, se sente uma pessoa melhor, se sente mais como Cristo. Então é importante isso. A necessidade realmente da gente ter uma igreja estabelecida. A igreja como instituição, como o reino de Deus na terra. Cristo disse isso, né? Então é o reino de Deus na terra. Olha só, pertencer ao reino de Deus na terra, como é importante. A gente vê, por exemplo, em Efésios 4, né? E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, para evangelistas, pastores, mestres. E é interessante que ele fala agora, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Isso aqui é muito forte, né, que Paulo ensinou. Olha que interessante, quando nós nos reunimos como igreja, quando nós estamos ali servindo, trabalhando, ensinando, cantando e fazendo projetos de serviço, seja quais forem as atividades que nós estamos participando, isso tudo faz com que nós, olha só o que ele diz, né, nos tornemos mais próximo da estatura completa de Cristo. Porque Cristo era assim. Cristo ele era feliz, ele era alegre, ele estava sempre participando com as pessoas, ele estava próximo sempre das pessoas, fortalecendo as pessoas. Então, nós precisamos chegar nesse nível, né, de caridade, né, do puro amor de Cristo pelas pessoas, e nenhum lugar melhor do que a igreja para fazer isso. Podemos fazer isso na comunidade também, claro. Podemos fazer isso no dia a dia, no nosso trabalho, na escola, onde a gente estiver, mas também muito na igreja a gente pode fazer. Elder Oaks continuou dizendo, algumas pessoas dizem que frequentar as reuniões da igreja não as ajudam. Tem gente que fala isso, não preciso da igreja, né? Eu posso fazer. Elas dizem, não aprendi nada hoje, ou ninguém foi gentil comigo, ou eu fui ofendida. Decepções pessoais jamais deveriam nos distanciar da doutrina de Cristo, que nos ensina a servir, não a ser servidos. Olha que interessante, né? Então, às vezes, a gente vai para a igreja para ser servido. E eu entendo um pouco, às vezes, que a pessoa vai lá, obviamente, para buscar um fortalecimento pessoal. Tá tudo certo. Mas o que o Elder Oaks está dizendo aqui é que a gente precisa ir para a igreja para fortalecer as pessoas, não se importar tanto com, às vezes, com o que as pessoas dizem e tal, mas sim ir lá para servir, ter uma postura mais de abençoar a vida dos outros do que ser abençoado, né? Ele conta aqui, eu achei muito interessante, né? Antes disso, ele fala, com isso em mente, um outro membro ele vai falar agora de um membro da igreja, que teve uma postura muito interessante que você pode aplicar na sua vida, e eu também na minha. Ele disse assim, com isso em mente, um outro membro da igreja, um membro da igreja descreveu o enfoque que ele tinha ao ir à igreja. Olha só. Há vários anos mudei de atitude ao frequentar a igreja. Deixei de ir à igreja por minha causa. Deixei de ir à igreja por minha causa, mas para pensar nos outros. Então ele teve uma mudança aí de paradigma, né? Uma mudança. Então o que ele fez? Bom, eu não vou para a igreja por minha causa, eu vou para a igreja por causa dos outros. Ele começou a ter essa atitude. Tomei a decisão de cumprimentar todas as pessoas que se sentavam sozinhas, de dar boas-vindas aos visitantes, de me oferecer para cumprir uma designação. Em resumo, vou à igreja todas as semanas com a intenção de ser ativo e não passivo, e de ser uma influência positiva na vida das pessoas. Fantástico isso, né? Então,
Por que que eu vou para a igreja? Eu vou para a igreja para fortalecer as pessoas. Talvez essa mudança. É claro que a gente. É porque assim, quando você pensa dessa forma, você vai lá, eu vou lá para servir, eu vou lá para abençoar os outros, eu vou lá para fortalecer os outros, você acaba se beneficiando, você acaba sentindo o Espírito se fortalecendo e desejando estar lá e fazer mais, e é assim que funciona. Nós somos sempre abençoados ao abençoar os outros. Isso aí não tem, é matemático, né? Você faz e você recebe. Não tem como. Mas se você tiver o foco, fala assim, não, eu não estou preocupado comigo, não. Estou preocupado em ir lá para abençoar os outros, para fortalecer os outros, ajudar os outros. Então, essa é uma atitude muito interessante. Ao servirmos, encontramos oportunidades enviadas do céu, olha que legal, que nos ajudam a superar o individualismo de nossa época. O serviço orientado pela igreja pode nos ajudar a vencer o egoísmo que atrasa nosso crescimento espiritual. Interessante isso, né? Então, quando você faz pelos outros, você se esquece um pouquinho de você, você faz pelos outros, ele está dizendo aqui que você elimina o egoísmo da sua vida. Porque o egoísmo, ele está falando, atrasa o nosso crescimento espiritual. Achei fantástico. Então você pode fazer isso. Quando você vai à igreja, pensa em ir lá para fortalecer os outros. E você vai ver como vai ser diferente, a sua experiência espiritual será diferente. Acima de tudo isso, estão as ordenanças autorizadas do sacerdócio necessárias para a eternidade, inclusive o sacramento que tomamos todos os domingos. A ordenança principal da igreja restaurada é o convênio eterno do casamento, que possibilita a perpetuação dos gloriosos relacionamentos familiares. Então ele está falando aqui das várias ordenanças, da importância da ordenança, né, do sacerdócio, do sacramento, do selamento no templo, de todas as ordenanças no templo. Então a gente precisa da igreja. A gente precisa da igreja como instituição, como organização, como reino de Deus na terra, para nos prepararmos para o reino de Deus nos céus. Então aqui a gente está sendo treinado, né? Eu penso assim, que a gente vai para a igreja para ser treinado para um dia estar no reino dos céus. O presidente Nelson ensinou que esse princípio de uma forma inesquecível. Ele disse assim: não podemos entrar na presença de Deus apenas por desejarmos fazê-lo. Você não vai falar, não, eu vou entrar na presença de Deus. Né? Não é bem assim, né? Precisamos obedecer às leis nas quais as bênçãos se baseiam. Então não tem como. E uma dessas leis é adorar na igreja todos os domingos. Nossa adoração e aplicação de princípios eternos nos aproximam de Deus e magnificam nossa capacidade de amar. Então, que importante é a igreja. E às vezes as pessoas se esquecem disso. Eu não preciso da igreja. Não é verdade. Todos precisamos. Todos precisamos estar lá. Depois de tudo que eu já falei aqui. É isso, precisamos estar na igreja, nós precisamos uns dos outros. E quando a gente fala de igreja, não estou falando de prédio, mas estou falando das pessoas. O prédio é importante porque ele nos acomoda, a gente tem um conforto de estarmos juntos ali, dividimos as classes, as crianças para um lugar, jovens para o outro, sacerdócio está de socorro, a gente tem isso, a gente se reúne num salão sacramental, confortavelmente, onde nós podemos tomar o sacramento, cantar e ouvir ensinamentos do Evangelho, onde nós podemos prestar os nossos testemunhos. Então, estar juntos, isso é importantíssimo. Ele disse assim, o Alderux, apesar das boas obras que podem ser realizadas sem uma igreja, claro, você pode realizar muita coisa sem pertencer à igreja, você pode. Mas a plenitude da doutrina e suas ordenanças de salvação estão disponíveis apenas na igreja restaurada. Então, você pode fazer muita coisa boa fora da igreja, mas você não pode fazer todas as coisas necessárias para você ser salvo.
Então você precisa do reino de Deus na terra, volto a falar, você precisa do reino de Deus na terra para poder dar o reino de Deus nos céus. Você precisa das ordenanças, elas são importantíssimas. São convênios que você faz, são acordos que você faz com Deus, são alianças que você faz com o Senhor, de que você vai cumprir, que você vai fazer, e se cumprir você é abençoado, é fortalecido, e aí você pode entrar na presença de Deus. Então, nós precisamos dessas ordenanças. Além disso, a frequência à igreja nos dá a força e o fortalecimento da fé que advém do relacionamento com outros fiéis e a adoração com pessoas que também estão se esforçando para permanecer no caminho do convênio e ser melhores discípulos de Cristo. Então, a gente já falou sobre isso, mas ele está enfatizando, né, a importância de estarmos ali fortalecendo uns aos outros para superarmos as nossas dificuldades. Como é bom a gente poder encontrar alguém que diz, olha, também estou passando por isso, estou tendo dificuldades, estou tendo problemas, vamos lá, estamos juntos, o que você precisa, vamos... E ali, né, estamos juntos, nos fortalecendo. Paulo ensinou em 1 Coríntios 12, 20, 22 e 26, ele disse assim, agora, pois, há muitos membros, porém um só corpo. Antes, os membros do corpo que parecem, olha só, antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. Ou seja, todo mundo é necessário. Todo mundo tem a sua importância. A gente precisa de todo mundo, né? Mesmo dos mais fracos, entre aspas, né? De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Lindo isso, né? Bonito de ver, bonito de ouvir, de ler essas palavras. Então, quando um sofre, sofremos juntos e oramos por aquela pessoa. E se ela é abençoada, se ela se regozija, está feliz, nós nos regozijamos juntos. Estarmos sempre juntos. Nós não podemos ser salvos sozinhos, precisamos uns dos outros. Precisamos dos que estão deste lado do véu, precisamos dos que estão do outro lado do véu. Eles precisam da gente para fazer as ordenanças e nós precisamos deles para sermos aperfeiçoados. Então, precisamos uns dos outros. Não podemos, não tem como ser uma igreja sozinho. Nós precisamos da igreja de Jesus Cristo. Em Mosias 18, a Alma ensinou, né? E aconteceu que ele lhes disse, quando a Alma ia batizar ali nas águas de Mormon, né? Eis aqui as águas de Mormon, e agora, sendo que desejais entrar no rebanho de Deus e ser chamado seu povo, e sendo que estáis dispostos a carregar os fardos uns dos outros, para que fiquem leves, sim, estáis dispostos a... Então ele está falando aqui que, bom, se você vai ser batizado, se você vai ser membro da igreja, você tem que lembrar que você tem que estar disposto a carregar os fardos uns dos outros, né? Maravilhoso isso. Para que fiquem leves, fortalecer o outro, eu vou ajudar você. Aí ele continua. Você está disposto a chorar com os que choram? Então, quando você se torna membro da igreja, tem que estar disposto a carregar os fardos uns dos outros, chorar com os que choram. E ele continua assim, e consolar os que necessitam de consolo, e servir de testemunhas de Deus em todos os momentos, em todas as coisas, em todos os lugares em que vos encontreis, mesmo até a morte, para que sejais redimidos por Deus e contados com os da primeira ressurreição, para que tenhais vida eterna. Que maravilhoso isso, essas palavras de Alma, o Alma Pai, né, que ensinou ali para o povo que estava sendo batizado. Então, isso é ser a igreja. É carregar os fardos uns dos outros, chorar com os que choram, consolar os que necessitam de consolo, servir de testemunhas em todos os momentos, em todos os lugares, mesmo até a morte, ele fala aqui. Por quê? Para que nós possamos ser redimidos e possamos ser contados com os da primeira ressurreição e ter a vida eterna. Eu fico pensando muito sobre essa questão da importância da igreja. E o quanto a igreja é importante para mim, e eu sei que é para você também. Mas a igreja, se não fosse a igreja, eu fiquei pensando outro dia, né?
O presidente Nelson fez um discurso, o que seria da gente sem o livro de Mórmon? E é um discurso sensacional. E eu fiquei pensando, sem o livro de Mórmon e também sem a igreja como instituição, eu fiquei pensando, o que teria sido de mim? Eu confesso que eu não teria as bênçãos que eu tenho hoje na minha vida nas coisas mais simples. Eu não teria feito uma missão de tempo integral, que eu prezo muito essa experiência na minha vida. A servir uma missão de tempo integral foi um divisor de águas na minha vida. Eu recebi tantas bênçãos e pude servir de ferramenta nas mãos do Senhor para abençoar vidas de pessoas. Então, eu sou tão grato por isso, por ter feito uma missão. Se eu não fosse membro da igreja, eu não teria feito uma missão, né? Se eu não tivesse na igreja, eu não teria feito. E aí eu fiz as ordenanças no templo, né, antes de ir para a missão. Que experiência maravilhosa foi entrar no templo e poder estar mais perto do Senhor ali. E depois eu conheci a minha esposa. Se não fosse a igreja, eu conheci ela na igreja. Se não fosse a igreja, eu não teria conhecido ela. Se não fosse a igreja, eu não teria casado com ela e ter os filhos que eu tenho, os netos que eu tenho. Eu não teria tido as experiências que eu tive espirituais, que eu guardo com muito carinho, que eu já contei aqui diversas experiências para você. E assim, se não fosse a igreja, eu não teria tido essas experiências. Se não fosse a igreja, eu não teria me tornado um pouco melhor. Acho que eu seria bem pior se não fosse a igreja. Não que eu seja bom, eu sou ruim, mas talvez eu fosse mais ruim ainda, né? Se não fosse a igreja na minha vida. E como eu sou grato ao Senhor pela bênção de ser membro da igreja. Como eu sou grato por ter as Escrituras. Que maravilhoso é ter as Escrituras. Que maravilhoso é ter um profeta de Deus que nos alerta, nos ensina o que a gente tem que fazer. Temos líderes, né, que nos ajudam. Ter chamados na igreja que nos fortalece. Eu sou tão grato por isso, sabe? Como eu sou grato por ter a igreja na minha vida. E sem a igreja, sinceramente, seria muito difícil. E a pandemia serviu ali para mim, para me ensinar a importância da igreja. Eu acho que você também deve ter sentido isso. Como foi ruim ficar afastado dos irmãos. Como foi ruim não poder ir ao templo. Como foi ruim não estarmos juntos e podermos nos confraternizar, nos abraçar, nos fortalecer, cantar juntos, né? Às vezes eu penso nisso, né? Que no céu, porque assim, quando a gente está numa atividade, às vezes eu sempre olho assim, alguma atividade da igreja, que a gente está ali juntos, né? Eu vejo os irmãos reunidos, se abraçando, rindo, cantando, dançando, sei lá, comendo, né? Diversos tipos de situações, de atividades da igreja, servindo, né? A gente nas atividades dos irmãos que ajudam. Dentro do templo, eu vejo ali os meus amigos, os meus irmãos, todos de branco, servindo. Se a igreja não existisse, se não existisse a instituição estabelecida por Deus, se o reino de Deus não fosse estabelecido como tem hoje, eu não teria essas experiências. E eu não sentiria esse amor que eu sinto pelas pessoas e nem sentiria o amor de Deus por mim. Então, eu consigo sentir o amor de Deus na minha vida por causa da igreja, por causa dos meus irmãos. E como é bom estar com eles, como é bom estar com os meus irmãos. Então, um dia nós vamos estar lá no Reino Celestial, eu espero estar digno disso, de estarmos todos juntos lá. Esquecer todos os problemas que nós tivemos, deixamos para trás tudo aquilo que não fez bem para nós e temos uma vida eterna junto com o Salvador Jesus Cristo e todos nós juntos com o nosso Pai Celestial, o Espírito Santo, todos os santos profetas. Vamos estar todos juntos. Então nós precisamos nos esforçar para estarmos no reino de Deus, nos céus. Estamos aqui no reino de Deus na terra. Então permaneça
fiel no reino de Deus na terra, para que você esteja pronto e preparado para estar no reino de Deus nos céus. Te vejo no próximo vídeo.